Olá, muito boa tarde. Pode chegar para cá, está começando a Agricultura BR ao vivo aqui no canal do Boi. Para você que nos acompanha pelo canal 190 da Claro e da NET e para você também que está ligado na nossa programação através da TV Imaculada. Bom, e no programa de hoje, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre grãos na fronteira agrícola. A região de Cealba, que compreende Sergipe, Alagoas e Bahia, fechou a safra com uma boa produção. Você vai ver o balanço desse ano de 2019 nessa região. Nós vamos falar também sobre a taxação do trigo pela Argentina, que está preocupando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui no Brasil. E também sobre como a agropecuária elevou o PIB no Rio Grande do Sul. Bom, eu começo destacando para você informações sobre a soja. O telespectador aqui do Agricultura BR, o Cleiton Medeiros, conversou com o Fabiano Reis e fez um balanço da safra de grãos na região que compreende os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, o Cealba. Vamos acompanhar como é que foi esse balanço, como é que ele atribuiu aí esse fechamento do ano de 2019 nessa região. Acompanhe. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos do SBA. Aqui Cleiton Medeiros, falando aqui diretamente de Itabaiana, Sergipe. Fica aqui no estado de Sergipe, a região do Cealba. A nossa grande produção também aqui no Nordeste, fica aqui na nossa região, que compreende os estados de Sergipe, Alagoas e o Nordeste da Bahia. Esse ano aí tivemos uma safra cheia, graças a Deus. No começo tivemos alguns percalços com veranicos e com um grande problema que a gente teve no início dessa safra, que foi o fechamento da Fafem, que é os fertilizantes nitrogenados, já que a gente produz bastante milho aqui na região, e o fechamento da Erinche também, da unidade daqui, complicou um pouquinho no início aí com a falta de fertilizante e a falta de chuva, mas depois a chuva veio, graças a Deus, com bastante força, tivemos um pouco de replantio, e aí agora na colheita tivemos esse grande sucesso que está sendo a nossa produção de milho aqui. Algumas áreas diminuíram a produtividade devido a alguns problemas de população, de lixiviação de fertilizantes, ou então a falta dele por causa do plantio atrasado aí, que não correspondeu à sua produtividade, mas no final das contas tivemos aí uma excelente produção e hoje no Brasil é uma das poucas regiões que tem uma oferta de milho. Aqui a gente já tem cerca de 80% colhido, temos 70% da nossa safra ainda estocada em silos bolsas aí para fazer a comercialização agora em janeiro, fevereiro e março, mas graças a Deus foi um ano de muita produção e com um preço ótimo, com certeza vai garantir a rentabilidade aí dos nossos guerreiros e produtores de milho aqui da região do Cealba. O estado de Alagoas também, com uma produção de soja crescente, uma soja sensacional, com preços remuneratórios, e o Nordeste da Bahia também, com quase que 70% do seu milho ainda estocado em silo bolsa, ainda com excelente produção. Então, de resumo geral, nossa fronteira cresce, o Cealba cresce e toda a nossa região aqui também sente o efeito de todo esse lucro que está vindo aí, com fé em Deus, para os nossos produtores. Em 2020 a gente teremos também uma safra aí cheia com bastante produtividade. Então, feliz 2020 para vocês aí, e o Cealba é isso aí, uma ótima produtividade. Vamos em frente, Fabiano. Bom, aqui pela programação do Canal do Boi você fica por dentro aí sempre das informações do agronegócio, mas tem muito conteúdo exclusivo também para você no portal sba1.com. E eu já estou com o Douglas posicionado aqui para destacar para a gente o que é destaque. Aliás, destacar não, vamos apontar para você o que é destaque no portal sba1.com. É isso mesmo, Douglas? Bom dia, boa tarde já. Bom, para nós aqui ainda é bom dia, Para o resto do Brasil já é boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Agricultura BR. O que é destaque no portal SBA1 hoje? Olá, boa tarde, Adriano, e a todos que acompanham a Agricultura BR de hoje. Bom, o destaque do portal sba1.com é que a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na manhã desta sexta-feira, um projeto de lei de liberdade de emergência econômica, que estabelece alta de impostos para enfrentar a grave crise pela qual o país está passando.
O projeto ele deve ser analisado pelo Senado ainda nesta sexta, com 134 votos a favor e 110 contra. O governo de centro-esquerda do presidente Alberto Fernandes conseguiu a aprovação de um projeto que busca manter o equilíbrio fiscal para garantir o pagamento futuro da dívida pública e expandir o gasto social para impulsionar a economia daquele país, da Argentina no caso. Mais destaques sobre essa notícia, mais detalhes sobre essa notícia, vocês podem conferir acessando o nosso portal, o sba1.com. Adriano, volto com você. Valeu, Douglas. Obrigado pela sua participação. Bom, você viu aí apenas um dos destaques do nosso portal sba1.com. Tem muito conteúdo bacana também nas nossas plataformas digitais, tá? Você que está sempre acostumado a ver a programação aqui do Canal do Boi e do Agrocanal, aproveita, dá um pulinho lá no nosso portal sba1.com. Inclusive, estamos ao vivo também, simultaneamente aqui pela TV, lá no portal sba1.com, bem como no aplicativo SBA Play e também na página do Facebook. Se você procurar o Canal do Boi lá no Facebook, você pode acompanhar ao vivo também a mesma programação que você tem aqui pela televisão, seja na parabólica ou no canal 190. E você que gosta de mídias sociais, quer ficar por dentro do que a gente trabalha também nas mídias sociais e tem muito conteúdo bacana também, é só você nos procurar no Instagram. Para assistir o Agrocanal, por exemplo, para ficar por dentro do conteúdo do Agrocanal, Agrocanal 1. Para você acompanhar as publicações das nossas mídias sociais relacionadas ao Canal do Boi, é só você ir lá no Instagram e acessar o endereço @canaldoboi1. Lembrando sempre que além do Instagram, nós temos também conteúdos exclusivos em mídia social, também na página do Facebook do Canal do Boi. Tem muita coisa legal lá, vale a pena você ir lá, dar um pulinho e ficar por dentro também do que a gente preparou com todo carinho para você em relação às plataformas digitais. Bom, agora vamos falar de mercado. Hoje cedo, né? Aliás, ontem a Bolsa trabalhou aí em novo patamar recorde. Hoje o dólar já trabalhava, quando o Puga participou comigo do Bom Dia Produtor, havia um clima de estabilidade na cotação do dólar. Mas e agora? Como é que estão as coisas lá no mercado? Como é que estão as coisas na Bolsa Brasileira de Mercadorias? Vamos conversar com o Walter Puga Júnior ao vivo lá de São Paulo para que ele possa nos atualizar. Puga, eu vi agora há pouco que os 115 mil pontos já ficaram para trás, a Bolsa recuou um pouquinho, já trabalha na casa dos 114 mil. Será que esse é o cenário que vai se confirmar até o fechamento do dia de hoje ou pode haver uma nova reviravolta? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não, viu? A Bolsa deve, a julgar pelos números que temos agora, continuar em movimento de baixa. E por que isso ocorre? Ocorre porque depois de toda forte alta, sempre ocorre um movimento de queda. Por quê? Realização de lucros. Quem aproveitou papéis mais baratos, trouxeram a bolsa em alta, agora vendem, né? Estamos às vésperas do final do ano e realizam o lucro. Portanto, é um movimento natural. A bolsa cai, mas não cai muito. Cai 0,5%, ainda se sustenta aí na faixa de 114.500 pontos, mas há uma preocupação quando se fala de bolsa e se fala, lógico, de câmbio, né? Porque a carne pesou, e o índice de preços ao consumidor acelerou neste mês de dezembro no levantamento divulgado agora cedo pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A prévia da inflação, que é esse índice, né, o índice de preços ao consumidor amplo, é oficial no Brasil, acelerou com força em dezembro, principalmente sobre o peso dos alimentos, das carnes principalmente, e registrou o maior nível para o mês em 4 anos, ou seja, há muito tempo em dezembro não tínhamos uma alta tão acentuada. Mesmo assim, os preços em 2019, segundo o IBGE, terminam abaixo do centro da meta pela terceira vez seguida, ou seja, a inflação é alta? Este mês mostrou um avanço, mas ainda está na meta do governo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA 15, subiu 1,05% em dezembro. Lembrando que esse mesmo índice, no mês de novembro, tinha alta, mas uma alta de 0,14%. Agora subiu 1,05%, segundo informou o IBGE. Esse é o nível mais alto do IPCA desde junho de 2018, quando teve uma alta de 1,11%. O que significa que a inflação começou agora, já em dezembro. Uma demanda maior, uma corrida ao mercado, véspera de Natal, houve e foi mais forte do mês de dezembro desde 2015, quando nós tivemos lá atrás, em 2015, alta de 1,18%. Bom, os preços das carnes, e isso é importante.
tiveram um peso maior individual no IPCA deste mês, com essa alta de mais de 1%, porque só os preços das carnes subiram 17,71%. E isso impactou em quase 0,5% esse índice que nós temos aí com alta forte. O grupo Alimentação e Bebidas apresentou maior variação ao subir 2,59%, uma alta de 0,06% em novembro. Ou seja, em novembro subia muito pouco, em dezembro disparou. Resultado disso, você vai ver no dólar. O dólar que vinha em queda no início do dia, começou, ou tendência de queda frente ao real, esboçou uma reação negativa, continuava em baixa, chegou a R$ 4,06 aproximadamente, bem pertinho de 4,06, ainda em queda, disparou e agora sobe 0,60%. Neste momento, o dólar é negociado a R$ 4,08 mais 65, ou seja, rumo aí para os R$ 4,09, ou seja, é o valor mais alto desta sexta-feira, neste momento. Vou repetir, tem alta de 0,60% e a perspectiva é de que nós tenhamos, esta sexta-feira, o dólar em alta e a bolsa em baixa. Portanto, uma acomodação no mercado. Nada que surpreenda muito, mas é preocupante. A inflação começa a ganhar espaço. Assim que a economia melhora um pouco, os preços também sobem e aí vem o perigo da inflação. Ainda sob controle, é verdade, mas dezembro foi uma surpresa. É com você. Vamos torcer, né, Puga, para que as coisas se estabilizem de uma vez por todas. Obrigado pela sua participação, uma ótima tarde. Vamos falar agora sobre o preço da soja nos portos. Está aqui, ó. Está aqui no meu telão, já entrando aí também para você acompanhar em casa. Preço da soja nos portos brasileiros nesta sexta-feira, dia 20. No Porto de Santos, R$ 89,00 a saca. O mesmo valor também sendo trabalhado no Porto de Paranaguá, segundo a Granos Corretora. Bom, é hora do primeiro intervalo comercial aqui nesta edição do Agricultura BR. Se você quiser participar, está aqui na tela o 996562266 para você participar mandando a sua mensagem. Participe em tempo real com a gente aqui. Você manda, a nossa produção já recebe e você participa com a gente aqui dessa edição do Agricultura BR. Logo depois, na volta, nós vamos falar sobre o uso da palhada no plantio direto. Fica por aí, a parada é rapidinho, já eu volto. Agricultura BR de volta e eu destaco para você que a carne bovina brasileira tem que passear agora pelos portos do Oriente Médio antes de chegar ao Irã. Por causa do bloqueio econômico determinado pelos Estados Unidos ao Irã, os exportadores brasileiros têm dificuldade até para receber o pagamento das compras iranianas. Vamos voltar até São Paulo? Vamos pedir para o Walter Puga Júnior explicar essa situação. Puga, é uma situação complicada, mas os exportadores de carne brasileiros já tiveram que contornar esse problema em outras situações, né? Nós já tivemos isso no passado, sim, principalmente com alguns bloqueios por questões sanitárias. Quando ocorreu com a Rússia no passado, nós contornávamos carne por outros países, né? Então o Brasil continuava a fornecer carne para a Rússia, mas tinha que embarcar essa carne para outros países, por conta de restrições de legislação sanitária. Tivemos também problemas com a China, uma época, então exportávamos para Hong Kong e de Hong Kong a carne chegava até a China. E agora temos essa dificuldade de atender os iranianos. No caso dos iranianos, é resultado desse bloqueio econômico determinado pelos Estados Unidos, que forçaram os exportadores brasileiros de carne bovina a alterar as rotas de entrega. Lógico, isso aumenta os custos, é destaque no noticiário internacional que o Brasil faz isso, afeta o fluxo comercial e os exportadores, segundo dados compilados por associações do setor, como a Abrafrigo, por exemplo, a Associação Brasileira dos Frigoríficos e a ABIEC, a Associação Brasileira dos Exportadores, mostram dificuldades para atender o mercado iraniano. Os frigoríficos brasileiros agora enviam parte da carne bovina que deve chegar ao Irã através de portos do Oriente Médio, como você disse, onde o produto é transportado através de rodovias até o destino final. É o que informam essas duas entidades que representam os exportadores brasileiros. Bom, itens como alimentos e medicamentos estão isentos dessas sanções. A princípio, não deveria haver dificuldade. As medidas norte-americanas são impostas para vendas de petróleo, mas há um problema, que a atividade financeira fica bloqueada. Portanto, para pagar as compras, o Irã tem dificuldade. E por isso é difícil vender e depois
ter, vamos dizer assim, maior dificuldade para receber. Portanto, ficam aí os produtos. Há aí diversos bancos estrangeiros que atuam no Irã, né, incluindo negócios de cunho humanitário, que conseguem resolver parte do problema. Agora, um exportador ouvido pela agência de notícia Reuters, que pediu para não ser identificado, disse que as vendas diretas ao Irã, feitas pelo Brasil, foram interrompidas pela empresa que ele trabalha, porque ele não conseguia sequer receber os pagamentos dos compradores lá da República Islâmica. Por isso, o Brasil já reduziu a sua entrega de carne lá. Registrou uma queda de 31% no dinheiro, né, que obtém com essas vendas de carne bovina diretas ao Irã, isso apenas nos primeiros 11 meses. Perdemos aí nas nossas receitas com o Irã 31%. Totalizaram aí 214 milhões de dólares, segundo dados do governo compilados pela Abrafrigo. Os volumes caíram menos, caíram 23%. Pouco mais de 60 mil toneladas. Agora, a Turquia que tem sido o grande intermediário desses negócios, né, segundo a diretoria da ABIEC, né? Bom, os volumes de exportação de carne para Turquia, lógico, cresceram, porque para desviar essa carne que vai para o Irã, acabamos entregando na Turquia. Então, quando aparece no relatório do governo os números da Turquia, nós crescemos na exportação 373% entre janeiro e novembro, mais de 26.100 toneladas, né? Agora, em termos de receita, as vendas para a Turquia somaram aí mais de 93 milhões de dólares, 93 milhões e meio de dólares no período, subiram também 350% pelo menos. Ou seja, vendemos mais para a Turquia? Na verdade, continuamos vendendo para o Irã, mas há um passeio dessa carne brasileira por outros portos. Agora, falando de pecuária, viu, Adriano, eu aproveito para lembrar que nós tivemos aí, segundo o Ministério, a divulgação das primeiras previsões para o valor bruto de produção no próximo ano. E o valor bruto da produção brasileira, de todo o agronegócio brasileiro, em 2020 vai crescer pelo menos 3%. Vai passar, será um recorde, de 635 bilhões de reais. A melhora nas perspectivas, tanto no mercado de soja como de carnes, levou o Ministério a elevar a sua previsão do valor bruto de produção agropecuária para 2020. Né? Segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira, o VPB, Valor Bruto de Produção Brasileira, deverá alcançar um recorde de 635 bilhões e 200 milhões de reais. Quase 30 bilhões a mais do que a previsão foi divulgada em novembro, e um montante 3% superior ao que se esperava a princípio. Bom, a pecuária que vai responder por essa alta no nosso valor bruto de produção. Do mesmo jeito que a carne teve preços em alta, acaba elevando a inflação, ela também traz um movimento maior, né, no mercado como um todo. Para as 5 principais cadeias da pecuária, o MAPA, o Ministério da Agricultura, passou a projetar um valor bruto de produção de quase 228 bilhões e meio de reais, ou seja, 16 bilhões acima da estimativa de novembro. Há uma perspectiva melhor, portanto, para 2020, e quase 7% maior do que a deste ano, 2019. Aliás, 2019 já teve um valor bruto de produção da pecuária quase 8% maior que 2018. Então, crescimento constante para a pecuária. Tendo em vista, lógico, as demandas por carne, a demanda por carne no mundo, né, vinda em todo o mundo, junto ao Brasil e outros países produtores também, esse salto será determinado aí por recordes previstos para exportação de bovinos, suínos e frango. E, lógico, os valores de negociação também subiram para todas as carnes. Portanto, valor bruto da produção do agronegócio sobe no ano que vem e sobe puxado principalmente pela pecuária. Portanto, as carnes impulsionam a agropecuária brasileira como um todo e são destaque agora. Cresce muito o trabalho da pecuária e a participação na economia, viu, Adriano? Isso é um bom sinal. É com você. Sem dúvida nenhuma, Puga. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo restinho de sexta-feira e um abençoado final de semana para você. Bom, agora nós vamos falar sobre plantio direto. As plantas de cobertura são cultivadas com a finalidade de criar proteção ao solo e o uso da palhada na lavoura tem sido cada vez mais feito cada vez mais frente ao uso do plantio, sobre o uso no plantio direto. Sobre este assunto, o Vinícius Souza conversou com um especialista, que é o Eduardo Barreto. Acompanhe a entrevista.
Nosso assunto é o plantio direto, esse é um sistema de produção de palhadas, né? A gente acompanha tudo isso, inclusive o canal do Boi vem falando sobre esse tema já há algum tempo, mas quem vai conversar com a gente sobre isso, vai deixar tudo muito mais claro, é o professor Eduardo, que está aqui do meu lado. Professor, eu quero agradecer a sua participação, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Eu começo perguntando sobre a definição do plantio direto. Boa tarde, muito obrigado. O plantio direto é um sistema de plantio, né, como o próprio nome já diz. Ele tem alguns princípios. O primeiro deles, ele não tem o revolvimento do solo. Segundo, ele exige a manutenção de uma palhada, né, sobre o solo. E esse sistema precisa ser manejado. Ele é considerado hoje um sistema conservacionista, né, que tem melhores resultados em termos de conservação do solo, preservação do meio ambiente e também tem resultados de produtividade. Então, a definição do plantio direto é basicamente isso. Professor, como que está o plantio direto aqui no estado do Mato Grosso do Sul? A maioria das áreas de agricultura, né, que a gente vê aí o plantio, as principais culturas do estado, né, soja e milho, né, quase a totalidade delas executa o sistema de plantio direto. O que ocorre hoje é que a gente tem alguns gargalos, se a gente olhar o sistema como um todo, né. O que está mais eficiente hoje no estado e nas regiões de cerrado, se a gente olhar pelo Brasil, é justamente a produção de palhada, que é um dos pilares do plantio direto, né. Quando a gente tem uma produção de palhada deficiente, o nosso sistema de plantio direto ele não está indo bem. Então, os benefícios que a gente pode colher do sistema passam a ser menores, né? Atualmente, quais as plantas de cobertura que a gente tem disponível? Olha, depende da região. Se a gente colocar mais ao centro-sul do estado, nós temos aí possibilidade de cultivos de aveia, trigo, cereais de inverno. Se a gente vem mais para a região aqui do centro-oeste, a gente pode trabalhar com o milheto, com a braquiária, que eu gostaria de falar disso no final, né, que é a que tem maior potencial hoje para o estado, e outras plantas também que têm outros benefícios, como por exemplo fixação de nitrogênio. A gente tem a crotalária, nabo forrageiro e assim por diante. Tem várias espécies que podem ser manejadas. Professor, agora qual é a melhor opção e quais os benefícios que são trazidos por ela quando a gente fala de plantio direto? Hoje, para o nosso estado, a gente tem uma planta que tem uma alta capacidade de produção de biomassa, que é a braquiária. Todo mundo conhece braquiária, né? E ela pode entrar dentro do sistema, ela sendo semeada junto com o milho safrinha. Então é assim, ó, planta a soja, colhe a soja. O que aconteceu esse ano? A gente tem um atraso no plantio da soja. As áreas que tinham boa condição de palhada, o plantio fechou muito mais cedo. A gente conseguiu ganhar 2 semanas, às vezes até 3 semanas de antecipação do plantio. Então a soja foi plantada mais cedo e o milho vai ser cultivado num período que ainda tem chuvas. Então quando a gente tem uma palhada boa, né, e essa palhada ela é semeada junto com o milho, a gente tem uma melhor cobertura do solo, que precisa ter por volta de 80%, aí, mais ou menos 5 toneladas de palha por hectare, para que a gente tenha a conservação do solo, que é a manutenção da umidade do solo, dos micro-organismos, a redução das perdas por erosão, uma melhor fertilidade do solo, uma menor queima de matéria orgânica, uma menor lixiviação também de nutrientes que a gente utiliza aí nos adubos, né, das culturas. Então, o que a gente tem de melhor hoje é pouco utilizado no estado, né, que seria o plantio da braquiária junto com o milho. Aí a braquiária nasce, o milho é uma planta forte, ela se desenvolve muito mais rápido e ela acaba sufocando a braquiária. Então a braquiária não vai competir com o milho. Essa braquiária vai ficar nascida no solo e o milho vai produzir normalmente. Quando chegar lá, março, abril, que é o período de senescência do milho, que as plantas começam a secar, as folhas começam a murchar, o sol começa a entrar no sistema. E aí essa braquiária começa a se desenvolver. E ela já vai produzindo biomassa. Então, quando eu entro para colher o milho, eu já tenho essa braquiária praticamente formada, que dá uma excelente cobertura do solo. Se nós andarmos pelo estado agora, nas áreas de soja, a maioria das áreas não tem nem 50% de palhada sobre o solo. E as áreas de braquiária, a gente encontra áreas com 100% de cobertura do solo. Então a pergunta é, que tipo de plantio direto que nós estamos tendo no estado, né? E eu diria hoje, o principal gargalo do sistema produtivo agrícola do estado está nesse processo de formação de palhada, que aí a gente não tem os benefícios. Então o solo acaba se degradando, compactando, que vai exigir mecanização, que isso está fora, né? O plantio direto não tem mecanização do solo. E quando nós temos um sistema funcionando bem, os verdadeiros benefícios, que são as áreas mais tradicionais que a gente conhece do Paraná, que fazem plantio direto desde a década de 70, sem revolvimento do solo, a gente passa a trazer essas condições ideais do sistema para o estado.
E quem é que vai ganhar? O produtor, os mananciais de água, né? E a sociedade como um todo. A gente passa a ter um sistema mais eficiente e conservacionista funcionando plenamente no estado, né? Que o que tem hoje é uma baixa produção de palhada, solo descoberto, então a gente tem um plantio direto que não está bem. Professor, e quais os benefícios indiretos para o plantio da soja e o controle do mato? Olha, os benefícios indiretos aí, ó, vejam bem. Um dos grandes problemas da cultura da soja é o controle do mato. Hoje a gente tem variedades de espécies daninhas, né, que são resistentes aos principais herbicidas utilizados. A gente tem resistência ao clorimuron, tem resistência ao Roundup. E aí, como é que a gente vai manejar isso aí em pós-emergência, depois que a soja nasceu? Né? Por exemplo, a principal delas é a bulva, que tem resistência a 4 já princípios ativos de herbicidas. A gente tem que fazer o manejo dela lá na cultura do milho, no milho safrinha, no verão. A gente controla a buva com atrazina no milho, que aí tem boas opções de moléculas seletivas. E a gente entra com uma boa produção de palhada, que vai sufocar a infestação das plantas daninhas para o ano seguinte, quando eu entrar com a soja, eu ter uma menor incidência do mato, né? E basicamente são esses os principais efeitos indiretos que eu diria aí para o plantio direto, que o agricultor deve pensar, porque não é fácil controlar plantas daninhas com alto grau de resistência como a gente está tendo hoje. A decisão do novo governo da Argentina em sobretaxar o agronegócio pode atingir diretamente aqui os negócios no Brasil também. A principal preocupação é com o trigo que importamos de lá, que reflete diretamente na mesa do brasileiro. Vamos entender melhor essa história acompanhando a reportagem de Saulo Lopes. O agronegócio brasileiro teve um desempenho bom em 2019. O valor bruto da produção chegou a 609 bilhões de reais, um crescimento de 1,7%. Estimativas do Ministério da Agricultura. Carnes, soja lideraram as exportações no agro em 2019. Mas as recentes decisões na Argentina começaram a preocupar o setor. A sobretaxa nas exportações agrícolas dos produtos de lá podem encarecer o trigo que o Brasil consome. Esse é um assunto muito sensível, porque dos 11 milhões de toneladas de trigo consumidas no Brasil, 6 milhões vêm direto da Argentina para o Brasil. Principalmente a indústria de massas nacional deve sentir a sobretaxa de 12% aplicada ao trigo pelos argentinos. Com certeza é um problema para se tratar de consumo interno, que o Brasil tem, inclusive, tecnologia para produzir trigo, mas imediatamente nós sabemos que nós não temos estoques reguladores, então vai ser um problema para se enfrentar em relação ao aumento de preço. Mas para a próxima safra é possível produzir mais trigo. Evidentemente que a nossa qualidade do trigo, nosso custo de produção é diferente da Argentina, por questões de solo e também de clima, que o nosso é bem diferente. Mas o Ministério da Agricultura vai ter que enfrentar, mas quem vai pagar a conta, na verdade, hoje vai ser o consumidor. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não acredita que esses números vão persistir, porque o mercado brasileiro é rentável para os argentinos. Mas assim, o Brasil, vamos dizer, a Argentina, como nós somos o bloco do Mercosul, esse trigo entra no Brasil sem taxas, né? Agora, o Brasil pode, se isso ficar inviável, se esse valor subir muito, nós temos outras alternativas de trazer de outros lugares. Mas eu tenho certeza que, pela proximidade, pela logística, nós temos aí que acompanhar isso. E eu acho que a Argentina não pode perder o mercado do Brasil de 6 milhões de toneladas, que é importantíssimo para ela, tão importante para ela quanto para nós, né? E a gente espera que o pão não suba de preço. Nós estamos acompanhando isso bem de perto. O primeiro teste desta sobretaxa argentina aplicada ao trigo nacional, nós devemos sentir entre janeiro e fevereiro, quando começam novamente as importações maciças do produto para o Brasil. De Brasília, Saulo Lopes.
Bom, já estou de volta e um assunto que foi muito discutido no agro e também aqui no canal nesse ano de 2019 foi o FunRural. E sobre este tributo, o Fabiano Reis gravou uma entrevista com o presidente da Andaterra, que é a Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, o Jefferson Rocha. E eu te convido, você que quer saber um pouco mais de informações sobre o FunRural, para acompanhar essa entrevista. Eu falo agora sobre questões que são importantes para o produtor rural e que foi aguardado essa discussão, um debate mais amplo durante muito tempo. Eu estou falando de temas como FunRural. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o Jefferson Rocha. Ele é advogado, ele é diretor jurídico também do Andaterra e vai conversar conosco pela internet. Ele está em Florianópolis, em Santa Catarina, e fala conosco aqui no Agricultura BR. Jefferson, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E Jefferson, a questão do FunRural tem sido uma luta para os produtores que estão com essa questão a ser resolvida, um motivo de preocupação, uma limitação para conseguir recursos, para conseguir financiamento. O que andou em 2019, que pelo menos o debate ficou mais amplo e a penetração desse tema ficou um pouco mais clara? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Você resumiu bem, o ano de 2019 foi um ano de intenso debate. E em relação a esta temática FunRural, que eu reputo ser hoje um dos principais temas de discussão do agro junto com o endividamento, o FunRural avançou muito em 2019. Primeiro, nós iniciamos o ano com uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, a pedido do deputado Jerônimo Gergen, na Comissão da Agricultura, e a partir dessa audiência pública nós traçamos alguns objetivos para o ano 2019. O primeiro deles era solver tecnicamente todos os embaraços, todos os empeços que haviam sido colocados em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, nosso objetivo era, junto à equipe econômica, Receita Federal, Ministério da Economia, encontrar uma solução dentro da legalidade, dentro da lei de responsabilidade fiscal, para a remissão do passivo do FunRural. Para e passo, nós também traçamos o objetivo, avançar na questão primordial em relação ao FunRural, que é voltar lá no passado, lá em 2017, e descobrir as razões desta guinada jurisprudencial injustificada que a Suprema Corte tomou. Portanto, tínhamos aí, lá desde o início do ano, traçando uma meta que era chegar até o final de 2019 com a instalação de um PFC, de uma mini CPI do FunRural. E isso avançou muito. No primeiro momento, foram várias reuniões no Ministério da Economia, na Receita Federal, até que, tecnicamente, nós tivéssemos eliminado todos esses embaraços. Culminamos, então, no final do ano agora, com uma reunião com o ministro Paulo Guedes, aonde encontramos, sim, uma solução dentro do ordenamento jurídico e que não impacte o orçamento. Para vocês terem uma ideia, alguns números foram falados do FunRural. Primeiro 15, depois 10, depois 40 bilhões de reais. E não é nada disso. Para que vocês saibam, a remissão do passivo do FunRural deve aprovisionar do orçamento ou obter uma fonte adicional de receita da ordem de 204 milhões de reais por ano. Então não são valores bilionários como se foi colocado lá no passado. E isso tem a ver, sobretudo, com o passar dos anos, com o passar do tempo. Pra você ter uma ideia, Fabiano, a cada ano que passa, nós eliminamos um ano lá no passado com a decadência. Então a nossa discussão começou em 2017, passou 17, 18, 19, a partir do dia 31 de dezembro de 19, entrando no 1º de janeiro de 20, nós eliminamos 2014. Então, 14, 13, 12, 11, são todos anos eliminados com a decadência. E isso realmente vai diminuindo o tal impacto, né, às contas públicas. Então, esse ano foi muito importante, pois, tecnicamente, nós resolvemos tudo. Né? Agora, só falta a vontade política. É uma ação política que deve haver para eliminar este problema do FunRural com a remissão
do chamado passivo. Além disso, Fabiano, muito importante, agora uma decisão recente, de semana passada, a Comissão da Agricultura da Câmara aprovou à unanimidade a instalação de uma mini CPI. É um PFC que vai na origem do problema. Nós queremos descobrir o porquê desta guinada jurisprudencial. O que levou a Suprema Corte a mudar dois casos uníssonos, dois casos unânimes. Uma jurisprudência de uma década que havia nos dito que o tributo era inconstitucional, que havia indicado a todos os produtores a não recolher mais a exação fundo rural sobre receita bruta. Então isso tem que ser investigado, isso precisa ser melhor elucidado. Nós precisamos realmente fazer com que esta CPI ande e revele a todo o Brasil os bastidores do fundo rural. Quais foram os interesses que levaram a esta guinada na jurisprudência lá no STF, né? Os atores políticos que estiveram envolvidos, fazendo pressão lá no Supremo, quais as grandes adquirentes que usaram créditos podres de prejuízo fiscal e de CSLL com a Lei 13.606, altamente beneficiadas com a constitucionalidade do fundo rural, porque embolsaram dinheiro do produtor rural quando era descontado no momento da comercialização, e pagaram para a União em créditos podres, créditos que elas não conseguiam utilizar, CSLL e prejuízo fiscal. Então isso tudo é uma caixa preta que tem que ser revelada, que tem que ser aberta, né? Não basta resolver o problema do fundo rural, esse passivo inventado. Nós queremos saber o que levou a essa guinada jurisprudencial e a essas forças ocultas que estiveram por detrás daquele julgamento absurdo, né, em março de 2017. Então, resumidamente, Fabiano, o fundo rural avançou e avançou muito. É claro que o produtor tem pressa, precisa resolver a sua vida, precisa obter a sua CND, mas esse governo que passou a entrar aí em ação aí no início do ano, ele tem um tempo realmente que demora, e é um tempo do governo, às vezes não é o tempo do produtor. Mas isso precisava acontecer para que nós chegássemos no final do ano com todas as questões técnicas resolvidas. Não tem mais desculpa para não ser dada a remissão do passivo do fundo rural. E isso foi muito importante. E chegamos nessa semana, o deputado Jerônimo Gergen nos garantiu que essa semana nós teremos aí um anúncio por parte do governo e ele entende que será uma medida provisória que tratará da remissão do passivo do fundo rural. Vamos aguardar, ainda é uma expectativa, mas pelo menos esse compromisso que nos foi dado pelo ministro Paulo Guedes e por toda a equipe econômica, nós ainda temos esperança de no final do ano termos uma surpresa positiva em relação a esse tema. Do contrário, se passarmos o ano, né, passando 31 de dezembro, a gente elimina o ano inteiro de 2014 com a decadência. Aí teríamos mais 15, 16 e 17 para eliminar, parte de 17 para eliminar, reduzindo significativamente esse chamado passivo. Então, é um assunto muito importante, é uma pauta prioritária e a Andaterra e o Movimento Brasil Verde e Amarelo e todas as entidades do agro vão estar atentos a esse tema a partir do próximo ano, não tenha dúvida, se é que ele estará lá para ser resolvido. Tá certo, Jefferson, e essa última resposta sua foi interessante. Eu vou aqui, uma resposta dedicada a alguns amigos, o Orivaldo, né, que participa sempre do programa conosco, também de alguns grupos que nós participamos em comum, também o Ricardo, um amigo pessoal, sempre que a gente se encontra, reunião de família, a gente acaba falando de fundo rural, porque é um assunto que o produtor rural, quem está com essa questão a ser resolvida, sempre está muito preocupado. Jefferson, para encerrar a nossa entrevista, você citou o Andaterra, você citou o Movimento Brasil Verde e Amarelo. Eu lembro que nós estamos vendo, principalmente dos últimos 2, 3 anos para cá, uma movimentação muito mais intensa, sendo de produtores rurais, de profissionais do agronegócio, nas mais diversas linhas, que têm se unido, têm conversado muito mais e conseguem hoje fazer frente. Como que você avalia esse momento? Deve estar acontecendo em outros setores, sem dúvida também, mas o agronegócio é inédito. Os últimos 2, 3 anos é marcado por organização. Como é que você avalia esse momento? Isso mesmo, Fabiano. Eu acho que é um despertar da importância do nosso segmento. O produtor passa a ter mais esclarecimento sobre a função que exerce. Hoje nós somos, no Brasil, pouco mais de 5 milhões de proprietários rurais, de donos dos meios de produção.
Alimentamos 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Olha a importância que tem o nosso segmento, olha a importância que tem o produtor rural brasileiro. E nós passamos a perceber que aquelas movimentações que aconteciam lá em Brasília sempre chegavam para o produtor com uma outra história, né? Passavam uma situação que muitas vezes não refletia com a verdade. Esse ano, por exemplo, pra você ter uma ideia, Fabiano, nosso movimento lá, Brasil Verde e Amarelo, que foi deflagrado lá na Agro Brasília, que na verdade é uma união, é um movimento de várias entidades do agro e entidades novas do agro, como é o caso da Andaterra, com o pensamento de, primeiro, ajudar nas reformas que o Brasil precisa. Conseguimos aprovar a reforma previdenciária, conseguimos aprovar o pacote anticrime, deflagramos uma campanha publicitária em torno desse pacote anticrime que tomou conta do país, incentivou inclusive outros segmentos da sociedade civil, né? Em relação à reforma da Previdência, nós evitamos, Fabiano, lá na Câmara, a taxação das exportações do agro. Queriam fazer conosco o mesmo que fizeram ontem com a Argentina, com as retenções, e dizendo para todos que isso seria bom, né? Que o produtor não ia pagar porque já paga. Ora, uma conversa fiada. Então nós passamos a entender um pouco mais do processo legislativo e a participar mais da vida política. Esse é o grande desafio que talvez essa nova conjuntura política brasileira nos exige. Não basta que nós escolhemos os nossos representantes lá em Brasília. Nós temos que atuar junto deles, cobrando, fiscalizando, participando, dando ideias e, sobretudo, o produtor rural tem que, como a gente sempre vem dizendo, né, a gente faz muito bem da porteira para dentro, dominamos toda a técnica agrícola e da porteira para fora, que é esse desafio novo que se nos apresenta, nós precisamos realmente enfrentá-lo e com organização nós vamos chegar lá. O Movimento Brasil Verde e Amarelo deu o exemplo de que, organizados, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Aprovamos 2 das principais reformas que o país precisa. Evitamos um mal enorme, que seria a taxação das exportações. A trava que queriam colocar na reforma da Previdência também em relação à remissão do passivo do Fundo Rural. E agora, em 2020, Fabiano, como nós já estamos comentando nos grupos, nós fizemos a nossa parte para o Brasil e para o governo, apoiando as reformas em 2019. E em 2020, nós queremos que o Brasil e o governo nos ajudem a resolver o problema do endividamento, a resolver o problema da segurança do campo, porque não é admissível que nós entremos em 2020 com produtores invadidos ainda, né, discutindo questão indígena e quilombola, que há décadas é um problema que não se resolve e precisa, à luz da Constituição e do direito de propriedade, ser resolvido definitivamente. E, é claro, as questões tributárias, como é o caso do Fundo Rural, como é o caso dessas taxações que estão indo para cima do produtor, não só no plano federal, como é o caso da taxação das exportações, mas, sobretudo, do aumento do ICM nos estados, como aqui em Santa Catarina, tentaram empurrar aí, goela abaixo, um aumento sobre os insumos agropecuários, que nós conseguimos derrubar esmagadoramente por 35-0 na Assembleia Legislativa. Mas tem o problema do FETAB no estado do Mato Grosso, o problema do Fundersul no estado do Mato Grosso do Sul, que é um abuso, os aumentos que ocorreram. Agora, no Maranhão, acabei de receber uma notícia que o governador Flávio Dino quer instituir uma cobrança de 3% sobre a receita bruta da comercialização da soja, do milho. Ora, é um avanço do Estado exator sobre o patrimônio dos produtores rurais. Então nós não vamos admitir que isso aconteça e com organização, se todos os estados trabalharem unidos, nós ganhamos mais força para derrubar estes abusos, estas ilegalidades e essas arbitrariedades que estão acontecendo em relação ao produtor rural brasileiro. Um último ponto, Fabiano, que eu quero deixar bem claro aqui também o nosso posicionamento sobre um assunto que diz respeito ao nosso futuro, que é a venda de terras para estrangeiros. Estabelecemos aí uma grande conversação nesse ano a respeito disso e chegamos à conclusão de que, neste momento, não cabe a discussão deste projeto de lei que pretende entregar terras sem limite algum para o capital estrangeiro vir aqui, muitas vezes conglomerados, grandes organizações, dinheiros de ditaduras lá de fora para comprar terra. Isso nós não vamos admitir. O Brasil tem que fortalecer e o governo brasileiro tem que priorizar, fortalecer quem está na posse das terras, que é o proprietário rural brasileiro.
Nós precisamos ter condições de manter o nosso crescimento agropecuário e de nos tornarmos, já somos na verdade, mas de consolidarmos aí o Brasil como grande player do agro mundial. O celeiro do mundo é aqui, não há lugar no mundo que tenha mais áreas para abrir ainda produtivas, então nós queremos fortalecer o produtor e não deixar que o mundo venha aqui comprar terra barata, porque o produtor quebrado, você vê aqui o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, risicultura em estado falimentar, a situação dos produtores de leite, a própria pecuária que deu uma recuperada, mas são 10 anos de monopólios arrochando o preço para o produtor. Então são várias questões, vários assuntos que vão tomar a pauta de 2020 e eu tenho convicção de que o Brasil Verde e Amarelo e essa união de associações se fortalece ainda mais nessas lutas e tende a traçar um caminho de participação direta do produtor na vida e na decisão dessas grandes questões nacionais. Tá certo. Jefferson Rocha, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi, aqui no Agricultura BR. Você é sempre bem-vindo. Um feliz 2020 com muito trabalho para você e para toda a equipe do Andar Terra e também do Movimento Brasil Verde e Amarelo. Tá ok. Obrigado, Fabiano. Estamos sempre aqui à disposição e vamos torcer para que 2020 seja um ano muito melhor do que 2019, para que a gente realmente siga esse caminho do desenvolvimento, do progresso, para o bem do Brasil e para o bem do mundo. Um abraço, Fabiano, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Jefferson. Bom, tá aí mais um intervalo chegando por aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre a elevação do PIB no Rio Grande do Sul. Você vai ver uma matéria muito bacana preparada pela nossa equipe lá, Anelise Nicolodi e todo o pessoal. Fica por aí, eu volto já. Bom, já estou de volta e destaque para você que no Rio Grande do Sul o cenário é de otimismo no campo. A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul divulgou neste mês os resultados da economia gaúcha. O Produto Interno Bruto cresceu 2,7% no acumulado até setembro de 2019, bem acima do aumento nacional, que foi de apenas 1%. Resultado do bom desempenho do setor agropecuário, especialmente no segundo trimestre, influenciado pela safra de soja e valorização das carnes. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul apresentou um relatório econômico com os principais acontecimentos de 2019, chamando a atenção para alguns pontos do setor do agronegócio e também perspectivas para 2020. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vendo um momento de grandes oportunidades nesse país continental, que é o nosso Brasil. Estamos com uma postura absolutamente diferente perante os mercados. Um país que está sendo conduzido a um nível de seriedade mais relevante e, portanto, o agronegócio e os dados que já estão sendo colocados é de crescimento econômico em todos os níveis, tanto comércio, quanto indústria, quanto agronegócio. O agronegócio já vem tradicionalmente crescendo e até o presente momento é quem levou a nação brasileira durante todo esse período, porque o agronegócio brasileiro cresceu tanto que hoje nós produzimos. Apesar de termos 200 milhões de pessoas, nós produzimos comida para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. Portanto, nós sempre tivemos, nesses últimos anos, um papel de destaque na condução dos negócios do Brasil. Presidente, eu gostaria que o senhor repetisse a sua fala sobre o momento que a pecuária de corte vive. Eu estive no Uruguai na semana passada justamente mostrando que eles já têm bons preços há mais tempo que nós, né? Cerca de 10 meses. E eles dizem que tudo isso é pela credibilidade, né? Eles têm um processo de rastreabilidade muito grande. O Brasil pode chegar lá e de que forma que a gente está se preparando para isso? Eu gostaria de contestar essa credibilidade. O que acontece no Uruguai, o preço foi mais elevado, porque no Uruguai foram habilitadas 17 indústrias para esse mercado da China. Diferentemente do Brasil, que foram habilitadas em torno de 19 indústrias em todo esse país continental. Um país que tem aqui do lado 10, 12 milhões de cabeças, contra um país que tem 200 milhões de cabeças, com toda a sua indústria habilitada, isso fez com que se estabelecesse uma concorrência extraordinária e fosse o seu produto direto, 70% do produto uruguaio está sendo levado para o mercado chinês e os uruguaios, para o seu abastecimento interno, começaram a importar do Rio Grande do Sul por uma questão de mercado. Então não foi por uma questão de credibilidade, foi uma questão de posicionamento de indústrias habilitadas e nada mais que isso.
Presidente, a curto prazo, como é que a gente pode tentar equalizar essa conta de garantir uma reposição para o pecuarista, mas também trazerem um certo alívio para o consumidor que está na ponta da cadeia, que é o consumidor direto da carne bovina? Tem como? Sem dúvida nenhuma, o que acontece agora é que realmente o pico foi muito rápido. Porque se nós tivéssemos uma situação lenta ao longo do tempo, porque os preços, segundo os dados do nosso economista Antônio da Luz, nós estamos praticando preços no consumidor que seriam preços equivalentes a 3 ou 4 anos atrás. Essa é a realidade. Claro que tem um processo inflacionário, né, nesse período que, por baixa que seja a inflação, existe. Acontece que o pico de preços foi muito rápido e não ao longo do tempo, até porque ao longo do tempo caiu muito menos para o consumidor do que caiu para o produtor. Esta foi uma realidade que nós vivenciamos nesse período. Agora, com a recomposição dos preços, é evidente que judia do bolso do consumidor, que também não é a nossa intenção. A nossa intenção é obedecermos o mercado, oferta e procura. Sabemos que foi para um patamar superior, sim, não retornará mais ao patamar anterior, isto é uma realidade, mas no momento em que voltar a safra no Brasil Central, porque o Rio Grande do Sul não está em entre safra, ele sempre tem uma bela produção para essa época do ano, embora pelo desestímulo também o aumento da lavoura de soja um pouco em cima do desestímulo que houve em cima da pecuária de corte. Então, possivelmente possa diminuir, embora que os números estão mostrando que o abate continua similar, é porque tem aumentado a tecnologia. Nós achamos até que o rebanho gaúcho hoje possa ser um pouco menor do que era algum tempo atrás, é um levantamento que deveremos fazer com a Secretaria da Agricultura já no próximo ano, mas de qualquer maneira, no momento que voltar a safra no Brasil Central, que deverá ser lá para fins de fevereiro, março, abril, os preços recuarão um pouco de patamar. Mas também é verdade que a China continuará demandando. Talvez não nessa magnitude, porque o Ano Novo Chinês é agora entre o dia, eles festejam a partir do dia 15 de janeiro, e eles se preveniram em grandes estoques para não ter a falta que faltou em cima da carne suína chinesa, em função da peste suína africana que houve na China. Mas, de qualquer maneira, nós achamos que os preços deverão retroceder um pouco, mas jamais aos patamares anteriores. Isso aí reflete nas demais proteínas, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, porque o grande reflexo é na carne bovina, na carne suína e menos na carne de frango, porque o chinês é a terceira carne de preferência dele, está sendo hoje a carne de frangos, mas também teve uma reação importante de preços e a China está estimulando a partir do ano que vem, aliás já está, o desenvolvimento forte deles da piscicultura e da avicultura na tentativa de importar um pouco menos de carne. Mas isso aí favorece também as exportações de soja. Então o Brasil estaria bem, sob o ponto de vista do contexto nacional, o agronegócio brasileiro estaria bem, tanto pela soja como pelas carnes. Presidente, saindo um pouco do mercado da carne, falando um pouco dos grãos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem boas perspectivas para a safra que vem, os arrozeiros não estão tão bem, né, já há alguns anos. Gostaria que o senhor comentasse, então, as perspectivas para esse setor do arroz e a expansão da soja no Rio Grande do Sul, principalmente na zona sul do estado. A expansão da soja é uma realidade. Até pelo certo desestímulo que houve no preço do boi nesses últimos 3 anos, a área de soja aumentou muito na metade sul. O que nós não temos acertado ainda é com a tecnologia, porque nós temos um tipo de solo e de clima diferente da metade norte. E ainda a metade sul não conseguiu fazer safras nos mesmos níveis das safras da metade norte. Enquanto a metade norte já se fala em médias ao redor de 70 sacos por hectare, a metade sul fala em menos até menos de 40 sacos por hectare. É uma questão de tecnologia, de aprendermos como lidar com o nosso solo, com o nosso clima, para explodir a produção efetivamente em níveis de produtividade igual ao resto do país. Quanto ao processo arroz, que nós viemos com grandes dificuldades, sim, lidando com o endividamento do setor. O setor semeou uma área já um pouco menor, o ano passado foi menor. Hoje, praticamente, nós não temos estoques e também tem uma nova, vamos dizer, variável que se introduz neste cenário. Qual seria a variável? Pelo aumento do custo da proteína, porque aumentaram as 3 carnes, via de regra também aumenta o consumo de arroz. Então nós estamos sem estoque de passagem. Uruguai e Argentina produzindo bem menos arroz. O Paraguai parece que esse ano produz uma safra equilibrada. E também estamos aumentando as exportações, porque esse ano exportamos já
em torno de 1.300.000 toneladas de arroz para uma importação de 970.000 toneladas de arroz. Portanto, nos parece que também teremos um cenário favorável já a partir, eu não diria exatamente da safra, mas para o segundo semestre que vem, preços bastante interessantes no arroz. Bom, eu já estou de volta, mas meu tempo não me permite muita coisa mais nessa edição do Agricultura BR, então eu queria fazer 2 convites para você. O primeiro, acesse o nosso portal sba1.com para você ficar por dentro de todas as demais informações, além das que eu trouxe para você nesta edição, e ainda se aprofundar em algumas das informações que a gente trouxe aqui. E o segundo convite é para que você esteja com a gente logo mais a partir das 16 horas, horário de Brasília, para a 3ª edição do Agricultura BR no dia de hoje. Eu vou estar com você, já disse, né? É sempre bom repetir, o Fabiano Reis está de férias e durante o período de férias vou estar com você aqui nas 3 edições do Agricultura BR. No mais, eu só tenho que agradecer a sua companhia, deixo aqui um abraço apertado, que você aproveite muito bem o seu dia e também, se não puder estar comigo logo mais, que você aproveite muito bem o seu final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.